Jesus do céu olhou pra mim e as minhas máscaras caíram. E o seu amor fez-me enxergar o que eu sou e o que eu era. O seu amor fez-me enxergar o que eu sou e o que eu era. Não dá pra viver sem ti, não dá pra viver sem ti. Sem o teu amor eu não consigo. Não dá pra... E é isso aí, galera, uma boa noite pra você. Seja muito bem-vindo, essa é a terceira edição do Pacificador aqui ao vivo pelo Facebook. Que bom que você já está aí do outro lado da telinha. Fico muito feliz de você poder estar aí. Já vai o meu boa noite todo especial para você. Vai marcando os amigos aí, vai chamando a galera, compartilha também aqui o Pacificador aí no seu Facebook. Tenho certeza que essa noite vai ser muito legal, muito especial para sua vida. Pacificador é uma programação que eu já tenho há alguns anos e decidi reativar ela agora em 2023. E qual que é o objetivo? Você que está chegando aí que é novo, você que ainda não sabe o que é o Pacificador. Então não é uma coisa que começamos este ano, gente. Nós começamos já lá em torno de 2015, 2016, na TV Cidade, na TV Mais, na Web Rádio Especial. E agora no ano de 2023 nós iniciamos aqui o projeto, voltamos a colocar aí para funcionar novamente no meu Facebook. O Pacificador é uma programação onde eu trago para você uma palavra reta, objetiva do melhor GPS que existe na face da Terra, para que ajude você a tomar as suas decisões, para que no seu dia a dia esse assunto possa contribuir na hora de você agir, na hora de você tomar alguma decisão, sendo que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela não tem uma religião, não tem uma placa definida. Então você que está aí do outro lado, que acredita em Deus, que quer ouvir uma palavra reta, objetiva para o seu coração, esta é a programação certa para você. Já vai meu boa noite para todo mundo que está assistindo ao vivo, você que posteriormente vai assistir essa programação também. Fica à vontade. Fica aí, você tá em casa, manda a sua pergunta, manda o seu comentário, participa com a gente também. Você é de casa, você tem toda a liberdade de participar conosco. Essa programação também está aqui disponível no meu canal do YouTube. Quem sabe você esteja assistindo aqui pelo YouTube. Fica comigo, hoje o tema é espetacular e eu quero falar para você sobre 3 coisas importantíssimas na nossa vida. Quero falar hoje sobre sabedoria, esperança e perdão. Nessa semana aí eu tava dando uma olhada e nessa palavra, dando uma lida também nos textos, nos temas, e eu fiquei lembrando da matemática, gente. Eu sei que não sai da live, por favor, calma. Nós não vamos resolver nenhum problema matemático hoje. Mas eu lembrei que eu gosto muito de matemática. Eu me dei muito bem no tempo do colégio em matemática. Era 3 matérias distintas para mim. Da quinta à 8ª série era matemática. E no ensino médio, eu também acrescentei religião como matérias que eu ia muito bem, eram as minhas primeiras matérias. E se eu for perguntar para você o que você lembra de matemática do tempo da escola, quem sabe você não lembra de nada. Mas hoje, para nós falarmos de um jeito mais descolado sobre esses 3 assuntos que eu vou colocar em pauta hoje, que é sabedoria, esperança e perdão, eu busquei na matemática uma maneira introdutória de falarmos desse assunto. Uma das primeiras coisas que vem na minha cabeça quando eu falo em matemática é a famosa fórmula de Bhaskara. Quem que não lembra da fórmula de Bhaskara, hein? A famosa fórmula de Bhaskara, que muita gente perdeu os cabelos lá no tempo da escola. Era muito simples a fórmula de Bhaskara. Poxa vida, x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a. Hein? 2 vezes a. Hein, produção? Que coisa fácil, beleza?
Para que servia a fórmula de Bhaskara lá na matemática do tempo que você estudava? A fórmula de Bhaskara era um dos métodos usados para resolver uma equação do segundo grau. Você lembra o que era a equação do segundo grau? Eu peguei um exemplo bem facinho aqui para você só trazer na memória aí quando você estudava. Por exemplo, uma equação do segundo grau é 3x ao quadrado mais 4x mais 1, que é igual a 0. Pelo amor de Deus, por que complicar tanto zero, né? 3x ao quadrado mais 4x mais 1 é igual a 0. A equação do segundo grau era utilizada para descobrir o valor de x. Lembra? O famoso x da questão veio dessa equação aqui do segundo grau. E também lembrei de uma que você não lembra, com certeza. Essa eu garanto que você não lembra, que era o Teorema de Pitágoras. Vocês acreditam que o meu irmão lembrou do teorema? Rodrigo, um abraço pro Rodrigo. O Rodrigo lembrou do Teorema de Pitágoras. Eu falei, eu não acredito que você lembrou disso. Você lembra para que serviu o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras era possível descobrir por meio dele um dos lados, a medida de um dos lados do triângulo. Meu Deus do céu, você imagina, que coisa incrível, né? E assim, lembrando da matemática, da fórmula de Bhaskara, da equação do segundo grau e também do Teorema de Pitágoras, hoje eu quero contar para você um segredo que eu descobri em alguns textos da Bíblia Sagrada. Eu consegui descobrir a equação da esperança. Você acredita nisso? Também a fórmula da sabedoria, olha que interessante, e o teorema do perdão. Essas três coisas, você, na sua caminhada, na sua vida, pode trazer para você, sabia? Primeiro, sabedoria. A sabedoria é uma chave para qualquer circunstância que você precisa enfrentar no seu dia a dia, sabia? Sabedoria. Você é uma pessoa sábia? Se eu fosse perguntar para você, você gosta de errar? Hein? Na matemática você errava bastante. Era impossível não errar na matemática, né? Mas o problema ele começa a ficar complicado quando você continua errando. Depois da oitava série do ensino médio, mas agora errando na sua vida. Errando nas suas decisões. Errando nos seus relacionamentos. Cara, ninguém gosta de errar. Ninguém gosta de errar. Não adianta. Ninguém gosta de errar. E para que você diminua os seus... Eu descobri que em Provérbios 9:10, a Bíblia revela a fórmula da sabedoria. Sabia disso? Vou mostrar para você aqui, ó. Esta é a fórmula da sabedoria. Dá uma olhada aqui do ladinho da tela, aqui, ó. Vai aparecer para você. Sabedoria é igual a TD mais CD. TD é temer a Deus e CD é conhecer a Deus. Olha que fácil. A fórmula da sabedoria é igual a S igual a TD mais CD. Provérbios 9:10 diz assim: para ser sábio, para alcançar sabedoria, é preciso, primeiro, temer a Deus. Segundo, conhecer a Deus. Então você terá compreensão das coisas. Uma das indagações dos alunos na matemática era a seguinte: mas qual é o benefício disso, professor? Como assim, Pedrinho? Por que eu vou usar a fórmula de Bhaskara na minha vida? Quando que lá no futuro eu vou usar uma equação de segundo grau? Ou pior de tudo isso, quando que eu vou usar o Teorema de Pitágoras nos meus dias vindouros? Eu quero dizer para você que a fórmula da sabedoria está dentro desse versículo. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus. Então, sabedoria, S, igual a TD, temer a Deus, mais CD, conhecer a Deus. Quando você teme a Deus, multiplica conhecer a Deus, isto é igual a sabedoria. Não tem como, então, não fique triste e frustrado com o que eu vou falar agora. Mas só nos livros da faculdade você não vai adquirir a sabedoria necessária para saber decidir, escolher e fazer as coisas certas. Sabia disso? Não. Só na faculdade, só nos livros, só no dicionário, você não vai agregar a sabedoria necessária para viver de uma maneira tranquila, correta e certa.
Por quê? Porque para você ser realmente sábio, Provérbios 9:10 diz, para ser sábio é preciso temer a Deus. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. A diferença da fórmula de Bhaskara para a fórmula da sabedoria é que a fórmula de Bhaskara te ajudava a resolver e solucionar uma equação do segundo grau. Já a fórmula da sabedoria te proporciona o benefício da compreensão das coisas. Para que você se dê bem no seu trabalho, para que você se dê bem na sua vida, para que você se dê bem nas circunstâncias, é importantíssimo que você tenha a compreensão das coisas que você enfrenta. Cara, eu não sei qual é a circunstância que você enfrenta hoje. Eu não sei qual é o problema que aconteceu com você, mas você não está conseguindo ser sábio. Sabia? Sabedoria fugiu nessa circunstância e você está sofrendo aí com a consequência de um problema e você não está sabendo lidar com isso. Quem sabe o problema esteja dentro do seu casamento, quem sabe o problema esteja dentro da sua casa, quem sabe esse problema esteja dentro do seu trabalho. Essa circunstância está tirando o teu fôlego. Você não está conseguindo respirar longe das pessoas quando esse problema toma a sua mente, seu coração, e você lembra que você não está tendo saída para isso. Robson, mas eu preciso de uma solução, cara. Eu preciso que nessa fórmula tenha um igual solução. Eu tenho uma solução para você hoje. Quem sabe até hoje na sua vida você não resolveu essa fórmula aqui, ó. Você não... com S igual a TD mais CD. Quem sabe você tenha tentado trazer sabedoria para a sua vida sem temer a Deus. Ou quem sabe você tenha querido... tenha buscado sabedoria só nos livros, só nos estudos, só nas circunstâncias, mas esqueceu de conhecer a Deus, esqueceu de temer a Deus, sabe? Temer a Deus não é ter medo de Deus, meu filho. Temer a Deus não é falar, ai meu Deus, vai me destruir. Não, Deus ama você. Temer a Deus é conhecer a Deus. Robson, mas então significa que o erro já vem de tempos, infelizmente. Hoje, a circunstância trouxe você nesse problema, nesse palco complicado. Por quê? Porque você deixou a desejar em temer a Deus e conhecer a Deus. Mas nunca é tarde para temer a Deus. Nunca é tarde para se arrepender. Nunca é tarde para voltar atrás. Nunca é tarde para conhecer a Deus. Então, se até hoje você não fez isso, traga essa fórmula para a sua vida. S igual a TD mais CD. Sabedoria é igual a temer a Deus mais conhecer a Deus. Às vezes você usa tanto seu tempo para tantas coisas e não tira alguns minutos para conhecer a Deus. E na sua vida temer a Deus é algo que é inexistente. Traga para a sua realidade o temor a Deus. Através da Bíblia Sagrada, você vai aprender a cada dia, a cada versículo lido, a cada capítulo vencido, a temer mais a Deus. E quanto mais você conhecer a Bíblia Sagrada, mais você vai conhecer a Deus. Tá bom? Segundo, nós falamos sobre... Nossa, estou errando as palavras. Falamos. Calma, respira. Eu falando de matemática e o português querendo puxar meu tapete, produção. A gente começou aqui o assunto hoje conhecendo a fórmula de Bhaskara. Não. A fórmula da sabedoria. E agora nós vamos para a equação da esperança. Primeiramente, meu querido, é importantíssimo que você seja uma pessoa sábia. E não tem como ser sábio sem conhecer a Deus. Então, conhecendo a Deus e temendo a Deus, o teu benefício é a compreensão das coisas. É se tornar uma pessoa sábia. É ter a sabedoria na sua vida. Ok? Segundo passo. Você precisa aprender qual é a equação da esperança. E lendo Romanos 5:3, eu percebi que dentro deste texto saltou para mim aqui, meus queridos telespectadores, Romanos 5:3 e 4, a equação do segundo grau? Não, a equação da esperança. Primeiro, você precisa saber a fórmula da sabedoria. Robson, eu aprendi. Beleza, vou guardar comigo Provérbios 9:10. Agora, no segundo degrau da sua vida, você precisa entender a equação da esperança. Produção, põe na tela para mim, olha aí, ó.
Essa é, senhoras e senhores, a equação da esperança. Dá uma olhada aqui, ó. Olha que fácil. A mais S igual a P. Fecha parênteses, mais P vezes AD igual a E. Rob, você tá maluco, cara? Da onde que tem tudo isso aí em Romanos 5:3? Produção, deixa na tela pra mim, ó, a fórmula da esperança, que eu vou te mostrar que tem. Olha aí, ó. O que é o A, o que é o S, o que é o P? Para nós começarmos a entender a equação da esperança. Romanos 5:3. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A primeira parte da fórmula está escrito A mais S. O que é o A? Alegria. Nos alegrarmos. O que é o S? Sofrimento. Quando nós conseguimos juntar alegria mais sofrimento, isso produz em nós o quê? P de paciência. A esperança é dividida em duas pequenas fórmulas que se juntam. Para começar a você conhecer a base do que é uma verdadeira esperança na sua vida, você precisa aprender a se alegrar em Deus nos sofrimentos. Gente, é impossível quando fura o pneu do seu carro você ficar alegre. Sim ou não? Hein? Tem alguém aí que fica feliz quando fura o pneu do carro? Não. Eu estava conversando com um amigo ontem e ele falando para mim sobre a react, a palavra do pacificador da semana passada que eu falei sobre reagir nas circunstâncias. Ele falou: Robson, cara, graças a Deus que eu ouvi aquilo aquela noite. Eu falei: por quê, Rogério? Ele falou: cara, no outro dia, um motoboy que trabalha vendendo gás foi subir na moto e derrubou a moto, ele e os botijão de gás em cima do capô do meu carro. Você imagina o estrago que deu. Eu falei: cara, o que você fez? Ele falou: cara, quando eu saí lá fora eu lembrei de que a gente precisa reagir de maneira... Semana passada aqui no Pacificador. Gente, você precisa entender sim e ter sabedoria nessa hora. Mas é muito importante também você ter esperança dentro de você. Vamos fazer um pequeno teste se você tem esperança? Vou fazer agora. De acordo com o que você ganha, qual é o nível de esperança que você tem de comprar a sua casa própria? Qual que é o nível de esperança que você tem da sua casa que você paga financiada, você reformar ela inteirinha? Ou melhor, você que vai casar, qual é a sua esperança de comprar sua casa própria, seu carro, casar e levar a esposa para morar na sua casa, sua lá nas escrituras, aqui da prefeitura, não só nas sagradas. Ah, Robson, mas aí você foi cruel, cara. Como que eu ganho eu vou comprar uma casa? Ou eu não ganho mal, mas olha o preço que está as casas. Aqui não é o segredo. Como assim? O segredo não está no que você ganha. O segredo não está no valor que é a casa que você quer morar com a sua futura esposa. O segredo está na esperança. Uma pessoa que vive sem esperança, vive sem futuro. Vive presa no passado e no presente. E eu não quero isso para você. E Deus também não quer isso para você. Por isso, meu querido, minha querida, que eu trouxe hoje a equação da esperança, para eu e você aprendermos a resolver essa equação e nos beneficiarmos de esperança nos nossos corações. A fórmula está aqui, a primeira parte da fórmula, essa partezinha aqui, ó. A mais S igual a P. Alegria nos sofrimentos, se alegrar durante o sofrimento, produz paciência. Mas o segredo é que você não vai se alegrar com o que aconteceu e te causou sofrimento. É impossível. O que você vai fazer é se alegrar em Deus, no meio do sofrimento. Quando o sofrimento não é mais forte que o teu amor a Deus, quando o sofrimento não é mais forte do que o seu temer e conhecer a Deus, quando o sofrimento não consegue atrapalhar você de adorar a Deus, mesmo assim, essa circunstância produz paciência dentro do seu coração. Aí, a segunda parte da equação da esperança é P vezes AD igual a E. O que é P? Olha aí o versículo. A paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança.
no meio do sofrimento, esse sofrimento não foi capaz de diminuir a sua alegria em Deus. Você não deixou de se alegrar de ter Deus na sua vida por causa desse sofrimento. Isso produziu a paciência. Essa paciência, ela adquire, ela consegue trazer a aprovação de Deus para você. Quando Deus vê que você não deixa de se alegrar nele no meio do sofrimento, algo é produzido dentro de você, que é a paciência. E quando essa paciência é desfrutada por você, Deus se alegra disso, aprova essa fórmula. E o que gera dentro de você? A esperança. Vou ler o texto novamente. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. E a paciência traz o quê? A aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. Olha que coisa fantástica essa fórmula que Romanos 5:3 traz para mim e para você. E sabe qual que é o benefício? Diferente lá acho que no segundo grau, quando você descobriu o valor de X, você falava assim, oh meu Deus, descobri o valor de X, isso mudou a minha vida. O único benefício que tinha era você acertar e ganhar ponto na prova. Aqui, na equação da esperança, o benefício é maior. O benefício é você descobrir realmente o valor do X, que nesse caso é a esperança. Gente, uma pessoa esperançosa acredita que o sol vai brilhar e secar a água que a chuva derramou do céu. Uma pessoa que tem esperança, por mais que não veja saída, acredita e se alegra em Deus no sofrimento. Robson, mas então é um círculo contínuo? Sim, é isso que eu queria falar para você. O benefício é você descobrir o valor da esperança. Só que tem um detalhe. Se você consegue descobrir a esperança, você sente alegria ao quadrado. Por quê? Porque essa alegria nos sofrimentos vai produzir paciência. Essa paciência vai receber a aprovação de Deus. E essa aprovação de Deus vai produzir o quê? Esperança. E essa esperança vai te dar o quê? Alegria. E a alegria vai, é um círculo que nunca acaba. Essa alegria vai ajudar você no sofrimento. Isso vai te dar paciência. Paciência vai receber a aprovação de Deus. E essa aprovação de Deus vai criar a esperança. E quando você sentir esperança, você vai se sentir alegre. E essa alegria vai começar o processo, novamente, na sua vida. Não é normal você estar triste. Você ser triste. Por quê? Porque a tristeza, ela só é como um vento, ela passa na sua vida, acontece. Mas você não pode ser triste. Você pode sentir tristeza, mas você tem que ser feliz, alegre, sabia? Porque a alegria é um bônus de servir a Deus. Você está falando que quem serve a Deus, quem acredita em Deus, como diz a primeira fórmula da sabedoria ali, quem teme, quem conhece a Deus, não é triste, Robson. Não é triste. Você pode estar triste, mas a alegria do Senhor é a sua força. Pergunta para alguém que é maluco aí, que serve a Deus, que vai para a igreja, que dá oferta, que sempre tá lá nos cultos, nas missas, lá, sabe aquelas pessoas que fazem parte, que ajudam, que acreditam? Essas pessoas são felizes. Elas podem passar por um ventinho de tristeza, mas elas são felizes. Por quê? Porque elas têm esperança dentro do coração. Se hoje está faltando esperança dentro do seu coração, eu te apresentei aqui a equação da esperança, que está em Romanos 5:3. Eu tenho certeza que quando você aprender a continuar feliz, a se alegrar em Deus, mesmo passando por sofrimento, a paciência que vai produzir, a aprovação de Deus que vai acontecer, vai produzir esperança dentro de você. Ok? Guarde isso no seu coração. E para finalizarmos, eu quero falar não sobre o Teorema de Pitágoras. Esse é muito chato. Mas eu quero falar sobre o Teorema do Perdão. E essa fórmula ela é um pouco mais extensa do que a fórmula da esperança e da sabedoria. Dá uma olhada aí, ó. Já o Teorema do Perdão, a fórmula é um pouquinho mais extensa. Então a gente vai ter que parar um pouquinho para compreender essa fórmula. Ela é um pouco mais extensa, eu já trouxe até a legenda da fórmula, para você não ficar confuso, não ficar confusa. O X aqui, no caso, do Teorema do Perdão, é igual
AB mais A mais P vezes PD. O X é o que nós queremos descobrir, é o perdão. Qual é o X do perdão, o teorema do perdão? B, nós aprendemos aqui nesse texto que eu vou ler agora, que é bondade. A é atenção, ser atencioso. P é o seu perdão, que você decide perdoar, por isso que está no minúsculo. E PD no maiúsculo é igual a perdão de Deus. Vamos juntar essa fórmula em Efésios 4:31. Olha o que está escrito lá. Abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Então tudo menos. Menos A, menos A, menos O, menos R, menos G, menos maldade. Isso é tudo negativo. Quando a amargura, o ódio, a raiva, gritarias, insultos e maldades forem negativos na sua vida, você está no caminho certo. Só para te dar uma dica. Então isso não entra na fórmula. Isso é tudo negativo. Mas pelo contrário, vamos falar aqui do teorema do perdão. Sejam bons e atenciosos uns para com os outros. E perdoe uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou você. Esta é literalmente o teorema do perdão. X é igual ao quê? Bondade mais atenção, ser atencioso. Quando você é bondoso mais atencioso mais perdão, olha isso. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoe uns aos outros. Quando você é bom e atencioso, você perdoa os outros. Os outros sempre vão magoar você de alguma forma. No trabalho, na casa, lá, vamos fazer um remake aqui. Às vezes o seu marido está estressado e você está romântica, toda feliz. E bem no dia que você está romântica, ele está estressado. Quando o homem está estressado, infelizmente, ele se torna um tanto quanto insensível. Quando a insensibilidade entra como um óculos na visão do seu marido, ele embaça a visão e não vê pequenos detalhes carinhosos que você mostra para ele. E o seu romantismo, quando você está feliz, às vezes ele está meio insensível. Quando você está romântica e o seu marido está meio amargurado, sabe, está meio insensível, às vezes acontece de você ficar magoado com ele. Por quê? Porque você faz uma coisa, ele não enxerga. Você fala, ele volta com um jeito mais ríspido, mais grosseiro. E isso, infelizmente, acaba causando em você ficar magoado com seu marido, com seu filho. Quem que não acontece isso? Quando que não acontece isso no seu dia a dia? De acontecer de alguém te magoar, de alguém te tratar do jeito que você não queria, de alguém ofender você. Infelizmente, isso é casual. Só que o que eu digo para você aqui? Você precisa ser bom e atencioso. Ah, Robson, como assim? Todo mundo vai ser nervoso comigo? Todo mundo vai ser bravo comigo? E você tá querendo dizer que eu tenho que ser bom e atencioso com as pessoas? Não é esse ângulo que eu quero que você pense. Eu quero que você pense no ângulo, no zoom de Romanos 12:21, que é um texto que cabe bem nessa circunstância. O que está escrito lá? Romanos 12:21. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Olha o que Efésios está falando para você. Pelo contrário disso, seja bom, seja atencioso um com os outros e perdoe uns aos outros. Perdoe. Sabia? Quanto mais fácil você aprender a perdoar, mais fácil você vai vencer as pequenas coisas que às vezes tiram a sua alegria, a sua paz, até mesmo dentro da sua casa. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que ser assim conosco, não. Mas tem dia que os outros estão estressados. E no dia que você está estressado, então, e o marido está estressado, ó, silêncio. Uma casa silenciosa evita muita contenda, briga e insatisfação. Sabia? O silêncio é uma arma poderosa. Mas aqui, nós estamos falando do perdão. Então, primeiramente, é importante que você entenda qual é o teorema do perdão. Gente, sem bondade no coração, vou ser sincero com você, tá?
vou ser sincero, sem bondade, ó, aqui, ó, X igual, né, o perdão igual, B mais A, bondade e atenção. Não tem como perdoar alguém se você não é bondoso. E se para aquela pessoa que você vai, sabe, produzir perdão, você não dedicar um pouquinho da sua atenção a essa pessoa. A Bíblia, ela é espetacular porque ela nos mostra realmente as facetas das circunstâncias para que elas sejam bem-sucedidas na nossa vida. Robson, eu preciso perdoar alguém. Se você não está conseguindo perdoar alguém, primeiramente, arranque. Olha que o versículo começa, meu. Olha, vou ler de novo. Abandone toda amargura, todo ódio, toda raiva, gritaria, insulto e maldade. Aqui não é Deus que vai descer do céu e arrancar de você a tua amargura, o teu ódio, a tua raiva. Nem as tuas gritarias, insultos e maldades. Não. Isso precisa estar negativo na sua vida. Você não pode estar utilizando de amargura, ódio, raiva, gritaria, insulto e maldade para tentar perdoar alguém. Ah, então é por isso que eu não consigo perdoar? É por isso. Porque quando você pensa em perdoar a pessoa, antes do teu perdão, da tua ação, tem amargura, ódio, raiva, gritaria, insulto e maldade. Esse muro nunca vai deixar você chegar ao perdão. Então por isso que o versículo começa assim: abandone. Abandonar não é Deus tirar, é você abandonar. Beleza? Então fechou. Não tem isso. Aí tá, aí começamos a fórmula. Aí vamos entender o teorema, esse X aí da questão. Qual que é o X da questão aí, ó? É B mais A, bondade mais atenção. Quando você é bondoso, quando você tira esses rancor, essa raiva, essa vingança de dentro de você, sobra bondade, meu filho. Teu coração é limpo. Então seja bondoso, mais atencioso. Aí quando você é bondoso, você consegue perdoar uns aos outros, entendeu? Mas perdoar como, Robson? Não como você gostaria de perdoar. O teu perdão, às vezes, ele é fragmentado. Ao quê? À resposta. Às vezes nós queremos perdoar se a pessoa reagir bem. Às vezes nós queremos perdoar só quando a pessoa merecer. Você já pensou? Se nós formos perdoar os outros só quando eles merecessem, a gente nunca perdoar ninguém. Ninguém merece perdão. Perdão é um presente que você dá a si mesmo, quando você é bondoso e atencioso. Então o versículo diz assim: mas pelo contrário de todas essas coisas ruins aí, seja bom e atencioso um para com os outros, e perdoe uns aos outros. Depois que você perdoar as pessoas, você tem que multiplicar e potencializar o seu perdão. Robson, como é que eu posso perdoar alguém? Tem gente que perdoa muito fácil, tem gente que já tem mais dificuldade para perdoar. Mas eu quero te dar uma dica hoje nessa fórmula aqui, ó. Vezes o perdão de Deus. Como assim vezes o perdão de Deus? Bondade e ser bom e ser atencioso. Quando você é bom e atencioso, você começa a perdoar as pequenas coisas. O estresse do marido, o beiço do filho, quando você não comprou alguma coisa. Sabia? Como assim, Robson? Entenda comigo. Quando você não dá relevância a isso, significa que você está perdoando isso. Entendeu? Vamos fazer um teste? Você pediu para o maridão lavar a louça. Que você estava ocupadíssima e vai chegar a visita e as louças não estão limpas. E o bonitão esqueceu, mesmo, literalmente. Ou não deu muita ênfase e acabou não lavando. Quando você consegue chegar em casa? Que tem que ter um equilíbrio, né, mulherada? Terrível para isso. Você pensa assim: meu Deus, se eu não falar nada, esse homem nunca mais vai me ajudar. Se eu brigar, vamos ficar tudo bem sujo. Então tem que ter um equilíbrio enorme. Como que você adquire equilíbrio? Sendo bondoso. Deixando a bondade morar no seu coração. E você tem que dar atenção para aquela situação, senão não rola perdão. Aí você é bondoso, você olha, você dá uma olhada pro marido, fala: poxa vida, eu pedi para você lavar a louça. Ele: nossa, às vezes vai lá lavar na hora, às vezes dá tempo, às vezes não dá tempo. Aí você vai tomar banho. Se você chegar a tomar banho e já não lembrar da louça, significa que você já perdoou essa situação, entendeu? Que você está sabendo lidar com isso, que isso não está sendo mais relevante para você. Significa que essa circunstância não está mais ferindo você. Isso é você perdoar automaticamente. Agora, se você for no banheiro e sair beiçuda, brabo, irritado, e já, porque você não sei o quê, porque eu já tô cansado, então você não tá perdoando, entendeu? Uns aos outros. Esse é o teu perdão, é o perdão teu, automático. Só que existe um perdão que é potencializado, que é um perdão, um outro nível maior, que é o perdão de Deus. Olha o que o versículo fala assim, ó. Olha que interessante.
Pelo contrário, sejam bons atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros. Esse perdão automático. Ah, puxa vida. Teu filho tá nervoso e você não briga, você não deixa alcançar você. Você tá aprendendo a perdoar automaticamente, é o teu perdão. E isso é excelente, isso é ser sábio, entendeu? É agir com sabedoria. Robson, o que acontece quando eu não uso o meu perdão, o perdão automático? Tudo te afeta, meu filho. Tudo te irrita, sabia? Tudo estressa você. Aí você começa com o quê? Com amargura, ódio, raiva. Aí você pega o chazinho da amargura, ódio, raiva e toma sem açúcar. Quando chega no estômago, bah, você vomita o quê? Gritaria, insulto e maldade. Aí você começa a agir com gritaria numa circunstância dessa, com maldade e com insultos. Aí vira um inferninho na tua casa, infelizmente, né? O que é perdoar? O que é perdoar uns aos outros? O seu perdão. É você ver uma coisa que você poderia agir com amargura, ódio, raiva, gritaria, insulto e maldade. Quando você vê algo negativo, quando alguém não faz o que você pediu, ou faz o que você não queria, e você não age com insulto, maldade e gritaria, reage bem, mastiga, engole, digere, significa que você já aprendeu a perdoar pequenas circunstâncias. Por quê? Porque você não deixou de ser bondosa ou bondoso ou atencioso para aquela circunstância. Ó, nota 10 para você. Só que o que eu proponho para você não é só isso. Isso é o começo da história. Para que você descubra o teorema, o X aí do perdão, você precisa potencializar o teu perdão. Como assim? Vamos agora, vou contar para você. E perdoe uns aos outros, vezes PD, como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Ai! Qual que é o benefício do teorema do perdão? É descobrir qual é a medida que você deve perdoar, meu filho. Porque o nosso perdão automático, às vezes, ele é muito limitado, né, Carolzinha? Boa noite, Carol. Boa noite, Daniela Lima Santos. O que a Dani escreveu ali? Antes eu achava que a minha facilidade de perdoar as pessoas era um defeito meu. Não, isso é um benefício, minha querida. Meu Deus do céu. Tem pessoas que agem com o perdão natural naturalmente, diariamente. Mas tem pessoas que não sabem usar nem o perdão natural e muito menos o perdão de Deus. Mas vamos só finalizar agora aqui. Como que eu faço para potencializar o meu perdão? É quando você entende que a medida que você deve perdoar é essa daqui, ó. Perdoe uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou você. Como assim perdoou eu, Robson? Eu sinto um pouco de dúvida para entender essa questão de como assim Cristo já me perdoou por meio, Deus me perdoou por meio de Cristo. Para mim fica um tanto quanto, não consigo entender isso. Vamos finalizar com isso que é muito importante. Como assim? Perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Qual foi o perdão que Deus, por intermédio de Jesus Cristo, trouxe até mim e até você? Responda para mim, hein? Responda nos comentários. Qual que é esse perdão, hein? Nós, como seres humanos, como criação, tínhamos um destino pré-definido por Adão e Eva para nós, que era o inferno. O pecado, o salário do pecado, o que que é? A morte. Agora Deus quer o que para nós? Vida, e o que? Em abundância. Então, esse paralelo e paradoxo chamado pecado consegue mudar a trajetória do ser humano. O salário do pecado é a morte, é a perdição, é o inferno. Porém, Deus tem para mim vida, e vida em abundância. Abundância não é até os 80, 90 anos, se você chegar. Abundância para mim é a eternidade. O diabo tem o inferno, o pecado tem a morte, Deus tem a vida. Jesus Cristo proporcionou a eternidade. Conseguiu? Começou a dar uma clareada aí? Ainda não? Então vamos mais a fundo. Você precisa entender que o perdão para os outros tem que ter um molde, um modelo. Qual modelo? Modelo da minha mãe? Como a minha mãe perdoa? Como meu pai perdoa os outros? Não. Não. Ó, Carol, lembrei do vídeo. Não. Não, meu filho. Não, minha querida. Não. O molde do perdão que você precisa ter na sua vida é esse daqui. Perdoe os outros, como Deus,
por meio de Cristo, perdoou você. Eu sei que você está falando assim, ih, Robson, eu estou achando que é impossível perdoar os outros. Não, não. Não se confunda. Não crie um teorema intricado aí, complicado. É mais simples do que você imagina. E eu vou te explicar agora. Robson, mas como é que eu vou perdoar alguém igual Cristo por Deus, por intermédio de Cristo me perdoou? Qual foi a última vez? Eu quero que você lembre dessa... Eu sei que é ruim lembrar disso, mas eu quero que você lembre agora. Qual foi a última vez que você pediu perdão para Deus? Foi hoje? Foi ontem? Foi ano passado? Não sei. Mas Deus vai fazer você lembrar disso agora. Nossa, lembrei. Eu fiz isso, aí pedi perdão para Deus. Beleza. Deus te perdoou? Sim ou não? Perdoou, poxa vida. Você pediu perdão para Ele. Se você chegou para Deus e se arrependeu, porque não tem como pedir perdão sem se arrepender. Ninguém dá um tapa em alguém e pede perdão e amanhã dá um tapa de novo e pede perdão. Não, isso não é se arrepender. Pedir perdão é quando você reconhece que você errou. Aí você fala, nossa, errei. Não deveria ter feito isso. Aí você vai lá, pede perdão pra pessoa, se envolve outra pessoa. Ou se não envolve outra pessoa, foi alguma coisa que você fez que desagradou, entristeceu a Deus, você vai lá e pede perdão pra Deus. Beleza? Você lembrou da última vez que você pediu perdão pra Deus? Tá bom. Agora me responda uma coisa, o que você acha? Você acha que Deus te perdoou, mas hoje tá beiçudo com você? Como assim? Tipo, Deus tá lá no céu assim, ó. Bem assim, ó. Braço cruzado. Daí Jesus Cristo chega assim, ô pai, tudo bem? Tudo bem, meu filho. Por que o senhor tá bravo? Não, é que eu perdoei a Carol, mas eu ainda tô lembrando do que ela fez e tô nervoso aqui. Vocês acham que Deus faz isso? Hein, produção? Não. A Bíblia fala que Deus pega os seus erros, que você pediu perdão, amassa e joga no mar do esquecimento. Se entende isso? Deus não lembra mais os seus erros. Por quê? Porque quando você, em oração, contrito, teu coração quebrantado, pediu perdão para Ele, Ele aprovou a sua oração te perdoando. Ele pegou o seu erro, amassou e jogou fora no mar de um esquecimento. Está começando a entender agora? Como que você deve perdoar as pessoas que erram contra você? Hein? As pessoas que fazem mal, as pessoas são, sabe, erradas. Nós somos errados, infelizmente. Nós precisamos correr atrás das coisas certas, porque já estamos no erro. A nossa vida é uma constante corrida para a perfeição, não uma corrida para a imperfeição. Já somos imperfeitos, errantes e pecadores. Nós temos é que correr atrás do que é certo, correr atrás de Deus. Então aqui que eu finalizo te explicando como que eu posso perdoar alguém igual Deus por intermédio de Cristo me perdoou. Primeiro, meu filho, não tem como perdoar se você não tem sabedoria dentro de você. Desculpa a minha sinceridade, mas você precisa e eu preciso ouvir isso nessa noite. O perdão é a conclusão, é a resposta da fórmula que nós estamos criando hoje. Qual que é o primeiro ingrediente, primeiro elemento dessa grande equação de hoje aqui do Pacificador? Primeiro, você precisa ser sábio para entender o que é perdão de Deus. Como que eu sou sábio? Já contei para você. Você precisa temer a Deus e conhecer a Deus. Não tem como querer ser cristão, ser um bom católico, um bom adventista, uma boa pessoa, um bom cristão, sem conhecer o Deus das Escrituras. É o primeiro erro que você pode cometer aí nessa tua nova vida, novo tempo que você está vivendo. Primeiro, sem conhecer a Deus é impossível. Então você precisa temer e conhecer a Deus. Segundo, não tem como você perdoar igual Deus perdoa se você não tem esperança dentro do seu coração. Uma pessoa desesperançosa, ela não acredita mais em nada e não vai acreditar que o perdão é algo benéfico também. Então, conhecer a Deus, primeiro passo. Segundo, ter esperança no seu coração. E a esperança eu já falei para você como é que funciona. Quando você aprende a se alegrar, quando a tua alegria em Deus, eu me alegro em Deus, Robson. Eu sou feliz pelo Deus que eu acredito. Quando essa tua alegria não é destruída por nada, nem sofrimento, nem angústia e nem nada, Deus produz paciência em você. Ser sábio, ter paciência. Se você é sábio,
conhecendo a Deus, temendo a Deus, e você tem esperança dentro de você, show! Você está pronto para perdoar, igual Deus, por intermédio de Cristo, perdoa você. Como assim? Eu não sei o que te fizeram, mas você decidiu perdoar essa pessoa. Amanhã, você decidiu perdoar essa pessoa. Depois da manhã, você decidiu perdoar essa pessoa. No outro dia, você decidiu perdoar essa pessoa. Você pegou a circunstância, amassou essa cédula e jogou fora, no mar do esquecimento. Robson, mas eu não consigo, eu fico lembrando. É que você fica mergulhando nas águas do passado. Abandone as águas desse mar do esquecimento, que Deus quer que você deixe as circunstâncias que você já decidiu perdoar. E se você ainda não perdoou e precisa perdoar com essa potencialidade diferente que é o perdão de Deus, da fórmula do teorema do perdão que eu estou trazendo hoje, você precisa aprender que Deus perdoa você, mas não fica te cobrando no outro dia do que você fez. Diferente de Deus, Robson, mas como que você vai me comparar a Deus? Não tem como nos compararmos a Deus. Deus é perfeito, Deus é sublime, Deus é Pai, Deus é poderoso. Eu sei, você é falho, pecador, mas tudo se resume no começo do que eu estou falando aqui. Não tem como seguir a Deus sem conhecer a Deus, sem temer a Deus. Quanto mais você conhecê-lo, mais parecido com ele você vai ser. Oh, glória a Deus! Isso não estava no script aqui, Carolzinha. Hein, Dani? Quanto mais você conhecer a Deus, mais parecido com Deus você vai ser. E você vai aprender a agir como ele age. Quanto mais você conhecer a Deus, mais sábio você vai ser, mais esperança você vai adquirir e mais parecido com o teu Criador você vai se tornar. E quanto mais parecido com Deus nós somos, com mais facilidade nós pegamos as coisas que nós perdoamos e deixamos para trás. Deixamos que vá nas ondas do mar do esquecimento. Isso é perdoar alguém como Cristo, como Deus, por intermédio de Cristo, perdoa você. Ok? Deixa eu ler o comentário aqui da Dani. A pior coisa é pedir perdão por um erro e quando se menos espera a pessoa te cobra. Ou seja, não perdoou de coração. É exatamente isso. Você já pensou, gente? Você está seguindo a sua vida amanhã, quinta-feira, feliz da vida. Aí você escuta uma voz igual a do Cid Moreira. Caroline Marquim. Você vai tomar um susto. Meu Deus, o que é isso? Aí, Deus é o Senhor? Sim, sou eu. O que o Senhor quer? Eu só vim aqui lembrar você, Caroline, que eu lembrei, hein? Do que, Deus? Daquele dia que você me pediu perdão porque você falou que não devia. Tô magoado com você, hein? Você fica falando que não deve. Imagine. Aí você, meu Deus, mas eu achei que o Senhor tinha me perdoado. Eu perdoei, mas eu me lembro. Quem lembra não perdoou ainda, sabe? Então, se você tá do outro lado da mesa, quem sabe você hoje esteja sofrendo com o perdão que você pediu, a pessoa falou que te perdoou e tá lembrando, né? Mas quem sabe você seja do outro lado da mesa. Você tem a dificuldade de perdoar o que te fizeram. E você que fica lembrando a pessoa que te pediu perdão daquilo que aconteceu. Mas você lembra daquilo? Gente, quando você faz isso, você não perdoa. Então, hoje, o benefício da palavra que eu trago para você é o seguinte. O valor desse X do perdão é aquele que é igual o perdão de Deus. X igual o perdão de Deus. Como assim, Robson? Eu preciso potencializar a minha maneira de perdoar as pessoas. Porque sempre vão errar com você. Infelizmente, as pessoas sempre vão cometer coisas que vão te trazer tristeza, vão te magoar. Acontece, isso é normal. Mas quando nós potencializamos isso, sabe? A gente vive uma vida muito melhor. Robson, mas eu quero tanto. Eu sei que saiu, eu sei que no teu coração agora vem um desejo. Que desejo é esse? Robson, cara, eu quero aprender a perdoar como Deus me perdoa. Claro que você quer, eu também quero. Quando eu li esse texto, eu falei, meu Deus, eu preciso perdoar os outros como Deus, por intermédio de Cristo, me perdoa. Escute, repito, já disse, mas repito. Quanto mais você conhecer a Deus e quanto mais você temer a Deus, mais você vai conhecer a Deus. Quanto mais você conhecer a Deus, mais esperança vai estar no seu coração e existir no seu coração. E quanto mais esperançoso conhecer a Deus,
você mais vai ficar parecido com Deus. Quanto mais parecidos nós somos com Deus, mais nós agimos igual Ele age. É uma coisa de constância, não é uma coisa de um estalo, é uma coisa diária. É uma coisa que você vai melhorando a cada manhã, vai melhorando a cada perdão doado, a cada perdão recebido, a cada dia vencido. Guarde isso no seu coração. Eu tenho certeza que essas 3 fórmulas aí, equações, esquemas, teoremas, a fórmula da sabedoria, a equação da esperança e o teorema do perdão vão te ajudar a ser cada dia mais parecido com Cristo. Amém? Gente, Deus abençoe. Quero agradecer de coração você pela sua audiência, por estar aqui comigo no 3º Pacificador de 2023. Quero, pelo Espírito Santo de Deus, que essa palavra encontre guarida, encontre morada no seu coração, sabe? Que ela fique lá no seu coração, morando dentro dele. E que nas circunstâncias que você precisar, a partir de amanhã, a partir de agora, você lembre disso. A importância de você conhecer a fórmula da sabedoria. Ter nos seus dias, didaticamente, a equação da esperança. E compreender o teorema do perdão. Que é o maior benefício, é descobrir que a medida que eu devo perdoar é a medida que Deus, por intermédio de Cristo, decide me perdoar, tá bom? Deus abençoe você, uma excelente semana e sexta-feira estamos de volta lá na página O Vendedor e na próxima quarta-feira às 21 horas aqui ao vivo no Facebook Robson Freitas, mais uma edição do Pacificador. Deus abençoe sua vida, uma excelente noite de descanso, se Deus quiser, quarta-feira estamos de volta. Valeu, gente! Deus abençoe! Jesus do céu olhou pra mim e as minhas máscaras caíram.